Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Acho que você até já ouviu falar no efeito Miller, mas sempre de uma forma complicada, pois nesse tutorial o professor Bairros vai explicar de forma simples o efeito Miller e você vai entender como ele afeta o seu amplificador. Vamos lá? Vou mostrar o efeito Miller de forma bem simples usando o amplificador de áudio da figura. Não podia ser mais simples, você não acha? Nesse amplificador, o sinal de entrada foi representado por uma fonte de sinal com a sua resistência interna. Uma fonte de sinal pode ser um microfone ou até outro amplificador, mas toda fonte de sinal tem uma resistência interna. O efeito Miller deve ser estudado em AC para pequenos sinais, por isso vou redesenhar o circuito para análise AC, mas não vai ser preciso usar o modelo do transistor para pequenos sinais. Vou simplificar as coisas, e simplificar é bom, não é mesmo? Vamos seguir a técnica que já estamos acostumados. Para análise de pequenos sinais, os capacitores de acoplamento podem ser desconsiderados. Eles podem ser curto-circuitados, e a fonte de tensão também. Veja como fica o circuito para análise AC para pequenos sinais. Se a fonte de tensão está ligada direto no terra, então as resistências ligadas no positivo da fonte podem ser redesenhadas, ligadas para o terra. Como mostra na figura, tudo fica mais simples. Agora estamos prontos para analisar o circuito em AC para pequenos sinais, onde o efeito Miller vai aparecer. Vou testar a resposta em frequência desse amplificador, injetando o sinal na entrada de amplitude constante, mas variando a frequência no tempo, e vou medir esse sinal na saída do amplificador. Ao fazer a medição, eu veria que a amplitude na saída, a partir de alguma frequência, ia começar a diminuir. Isso acontece pela presença de um filtro passa-baixo nesse circuito. Mas onde está esse filtro se não tem mais capacitores nesse circuito? A resposta é no próprio transistor. Veja como a eletrônica é cheia de truques. São as capacitâncias parasitas internas dos transistores. Olha elas aí. Opa, não são essas daí. São os capacitores parasitas internos do transistor. Esses capacitores parasitas aparecem devido às junções dos cristais PN que formam o transistor. Todos os capacitores são de baixo valor, da ordem de PE. O maiorzinho deles é o capacitor entre o coletor e a base. Essa é a maior praga, a que mais incomoda. Então, vou concentrar toda a atenção no capacitor base-coletor nessa análise. É esse capacitor responsável pelo efeito Miller. Veja como ele aparece no circuito AC. Agora tem um capacitor extra entre o coletor e a base que não pode ser colocado em curto, pois ele vai influir na frequência. Ele vai fazer parte do circuito do filtro passa-baixo. Esse capacitor entre a base e o coletor é muito importante e vamos mostrar como ele influi no circuito, como limita a resposta em frequência do circuito, tudo devido à influência desse capacitor no filtro. Mas como ele pode influir tanto se ele é tão pequeno? O problema do capacitor coletor base é que ele influi no circuito de entrada. Imagine que a partir da frequência de corte, a sua impedância é tão baixa que ele serve como um caminho alternativo do sinal, um verdadeiro curto-circuito para o sinal, desviando esse sinal do transistor. E pronto! O transistor acima dessa frequência não amplifica mais nada, mas um filtro é composto por um circuito RC, e nesse circuito não está claro como essa resistência interage com o capacitor em paralelo com o transistor. Então, a melhor forma de analisar esse circuito é refletir no capacitor para a base. Vamos chamar de CM. Esse é o capacitor Miller propriamente dito. E aqui, junto com as resistências do circuito, vai ser possível analisar o filtro passa-baixo. Mas como o capacitor é refletido, agora vem a grande sacada. Observe que no circuito equivalente, a resistência interna da fonte e o capacitor Miller formam um filtro RC passa-baixo. A equação é mostrada na figura. Quanto maior a capacitância, menor a frequência de corte. Se cair muito, vai afetar o ganho do amplificador em baixas frequências, como a frequência da voz humana. E isso não é bom para um amplificador, a não ser que você não goste do cantor. O que o Sr. Miller fez foi analisar esse circuito em AC, comparando a impedância de entrada nos dois circuitos para determinar a relação entre o capacitor Miller e o capacitor real entre a base e o coletor. Se considerar a impedância do capacitor bem menor do que a impedância de entrada do transistor, que é basicamente a resistência de entrada RB, então essa resistência pode ser desconsiderada. Assim, a corrente que passa no capacitor Miller do circuito 2 é igual à corrente que passa no capacitor base coletor do circuito 1. Esse é o pulo do gato para entender como o capacitor Miller afeta esse circuito.
Analisando o circuito para ser de pequenos sinais, a tensão de saída VO é igual a menos a tensão de entrada do transistor VI multiplicada pelo ganho de tensão do circuito AV. Agora veja o que o Sr. Miller observou com muita astúcia. Se as correntes nos capacitores são iguais, então a corrente no capacitor Miller CM, que é igual à tensão de entrada dividido pela impedância do capacitor, é igual à corrente no capacitor base coletor, que é igual à tensão de entrada menos a tensão de saída sobre a impedância do capacitor base coletor. Essa tensão de entrada menos a tensão de saída é exatamente a tensão no capacitor entre o coletor e a base. Aqui é possível simplificar os menos J, a parte imaginária das impedâncias dos capacitores. O Sr. Miller observou a equação e lembrou que a tensão de saída é menos a tensão de entrada multiplicada pelo ganho. Esse menos é porque o transistor inverte o sinal de entrada. Então ele substituiu na equação e fez a mágica acontecer. Agora é só resolver essa equação para achar a relação entre o capacitor Miller e o capacitor coletor base do transistor. Primeiro, vamos tirar os parênteses. Menos com menos fez aparecer uma soma. Agora é só colocar a tensão de entrada VI em evidência. E fica evidente que a tensão de entrada VI pode ser simplificada. E sobrou uma equação que relaciona as reatâncias do capacitor Miller com o capacitor coletor base. Agora fica fácil chegar na relação entre as capacitâncias. É só substituir as reatâncias por suas equações, 1 sobre 2πfc. Ao substituir a fração no denominador, ela aparece invertida no numerador. Simplificando os 2πfc, sobram os capacitores. Pronto, temos a relação entre os capacitores. Note que o capacitor Miller aparece multiplicado pelo valor do capacitor coletor base vezes os parênteses, que é igual ao ganho de tensão do circuito mais 1. Veja que o capacitor Miller é muito maior do que o capacitor coletor base. Então a influência desse capacitor é muito maior do que o seu valor. Tudo vai depender do circuito. O ganho do amplificador multiplicou o parasita base coletor e virou o monstro do capacitor Miller, que vai bagunçar todas as nossas músicas. Um capacitor tão grande na entrada faz baixar muito a frequência de corte do filtro e bagunça todo o amplificador. Esse é o efeito Miller, mas tem como diminuir a influência do capacitor Miller. Para isso, existem algumas técnicas que ajudam a minimizar. Acabar de vez com essa praga não é fácil. A primeira é diminuir o ganho do amplificador. O capacitor Miller é função do ganho de tensão. Uma forma é colocar uma resistência no emissor. Agora você sabe por que essa resistência deixa o circuito mais estável. Ela diminui a influência do efeito Miller. Isso talvez responda à pergunta que você sempre fez. Se o ganho do transistor é tão alto, por que o ganho do circuito é feito tão baixo? Como o ganho de uma única etapa com um transistor é baixo, você consegue o ganho desejado colocando várias etapas em cascata. Outra forma de mitigar a influência do efeito Miller, também conhecido por capacitor Miller, é usar a configuração base comum. Veja a mágica acontecendo no modelo base comum. O capacitor base coletor está lá, na saída, então não influi na entrada. No circuito da figura, o primeiro amplificador está configurado como base comum. Isso diminui a impedância de entrada e diminui o efeito Miller. Alimentamos dois coelhos com uma só cenoura. Você viu neste tutorial o que é o efeito Miller, como ele influi no amplificador e como você pode minimizar os seus efeitos, tudo de uma forma bem simples. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!